Boa noite a você que está nos acompanhando. Aqui sou eu, Marcelo Mourão, falando exatamente do estúdio do Excelência Concursos aqui em Porto Velho. Você que está nos acompanhando do Excelência Concursos lá de Vilhena, isso, de Ji-Paraná também, e de Cacoal, e também aqui de Porto Velho, obviamente. 4 polos atendendo o estado de Rondônia por inteiro, desde o sul ao norte, nos extremos do estado. Excelência Concursos preparando para concurso público exatamente. E hoje eu vou falar sobre atualidades. O mês de janeiro já acabou, já estamos em fevereiro, obviamente. Hoje é dia 4 de fevereiro. E esse mês que passou, o mês de janeiro, foi um mês bastante emblemático. Muitos eventos, muitos fatos ocorridos. Temos temas tristes para se comentar, temas alegres, temas a comemorar. Você está vendo aqui algumas imagens que eu postei para você, que você pode olhar aqui ao meu lado. Você vai ver, por exemplo, tem uma charge aí, uma animação dos Simpsons. Mostram 2 senhores trabalhando numa indústria chinesa que estão empacotando uma caixa e mandando para os Estados Unidos. Você deve estar percebendo que eles estão espirrando e empacota a caixa e mandando o vírus para os Estados Unidos. Coisa da guerra cambial, que vamos até falar um pouco sobre isso, guerra cambial dos Estados Unidos e China. Você vê um outro vídeo ali, uma outra imagem de dois ou três cães latindo para o outro e o portão se abrindo. Um mostra os Estados Unidos e o outro Irã, em inglês. E quando o portão se abre por completo, eles não se atacam. Coisas da diplomacia, coisas da guerra, que quase virou Terceira Guerra Mundial, como falava a imprensa no início do mês de janeiro. Bem, sem mais delongas, o que a gente se propõe agora? Você sabe que nós, todo início de mês, nós fazemos transmissão aqui do Estúdio de Excelência aqui em Porto Velho, falando sobre o que ocorreu no mês anterior. Janeiro já findado e outros meses também. Agora mudamos a nossa filosofia, agora vão ser os 10 principais temas, o nosso Top 10, o Top 10 do Excelência. Os 10 principais temas que certamente vão cair em concursos públicos no Brasil. E eu até canto algumas bolas aqui que devem cair. Você acha por acaso que a crise diplomática entre Estados Unidos e Irã não é tema para se cair? O que gerou, a consequência, um pouco da história desse conflito? Ou por acaso você acha que o legal de antemão, 10 temas, o top 10 do Excelência de atualidades do mês de janeiro, tá bom? Aliás, só para avisar, estamos ao vivo no Facebook, por 1h30 de transmissão, essa é a meta, 1h30 de transmissão, ao vivo. Você pode participar, interagir e perguntar. Vou tirar suas dúvidas ao vivo, online. Pergunte, interaja. Estou aqui te acompanhando e vocês também devem estar me acompanhando. Esse é o seu momento para tirar sua dúvida. Vou até lhe antecipar também. Parte da imprensa era um pouco tendenciosa e tem muitos temas que a gente tenta despolitizar. Essa é uma das metas. Aqui não é para falar em favor de A ou de B, ou de X ou Y. A ideia, na verdade, é te preparar com temas factuais. Aquilo que realmente é fato e que é inquestionavelmente o ocorrido daquele mês. Tá bom? O que ocorreu no mês de janeiro, vamos comentar. Vamos até citar um pouco no mês de fevereiro, porque já estamos adentrando no mês de fevereiro, né? Então não temos como não falar. Mas a meta principal é te preparar para qualquer concurso público do Brasil de atualidades, atualidades do mês de janeiro. Mês a mês, passo a passo, vamos te preparar. Serão 12 transmissões nesse ano de 2020. Já estamos na segunda transmissão de 2020, a primeira já passou, já foi realizada, já estamos na segunda. E estou lhe aguardando transmissão ao vivo aqui no Facebook, estou lhe aguardando participar. Participe, pergunte, interaja, que eu estou aqui para te atender, para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Tá bom? Vamos começar lá? Lembrando, você sabe que sempre começamos com o tema mais comentado do mês. E é óbvio, você deve saber disso, eu vou até fazer assim. Eu vou dividir o mês de janeiro em 2 etapas. A primeira quinzena e a segunda quinzena, para ficar mais claro. Na segunda quinzena é o tema mais comentado do mês, mas a primeira quinzena tem um tema muito comentado, que vai ser o segundo tema, tá? O primeiro tema do mês de janeiro que é a se comentar, sem sombra de dúvida, foi o famoso, que vai estar aqui já exposto, né? O coronavírus. Vamos ver aqui, olha só. Você vê aqui que o corona ele tem até um nome, é o 2019 nCoV. Isso, e aliás, esse corona que estou citando aqui, não é este corona. Não é esse corona que é mexicano, estamos falando de um corona chinês. Totalmente diferente. Aliás, esse corona que aqui estou mostrando, que acabei de trazer para você, ele na verdade é do México, em espanhol, que significa coruja. Não sou um grande fã de cerveja, na verdade nem bebo cerveja, não é mesmo, é o meu forte.
diz aqui que é mais leve. Aí eu até fazer uma propaganda aqui, já que estou com a cerveja na mão, a Corona, conhecida mundialmente, né? Ela fala que ela é coruja porque ela não vai te embriagar, porque é uma cerveja leve, suave. Você pode consumir à vontade. Alguém pode até se perguntar, ele tá fazendo propaganda por quê? Tá ganhando algo em troca? Não, pior que não. Produção, vou até te entregar a cerveja aqui porque eu não vou consumir, vou transmitir. Guarde lá, produção. Pronto, obrigado. Vamos começar lá, então? Vamos falar sobre 219nCoV. Você sabia que o coronavírus, ele tem esse nome porque, na verdade, ele parece uma coroa. Tem uma imagem de uma coroa. Olha só a imagem que aqui parece. Não parece? Lembra uma coroa com alguns espinhos? Com aquelas arestas? Esse é o significado. O coronavírus, gente, na verdade, ele foi relatado inicialmente em dezembro de 2019. Lá na região de Wuhan. De mais de 10 a 11 milhões de habitantes. Uma região bem populosa. E tem vários motivos que levaram aquela região ser o propício, a região inicial para a propagação. Você pode até se perguntar por que só na China que acontecem essas coisas de proliferação de doenças que tem grande repercussão mundial. Tem alguns fatores que, obviamente, são a ser relevados. Primeiro, a grande população. A China ainda é a maior população do planeta. Vou até comentar depois que a Índia, ainda nessa década, você vai estar vivo, eu também, vamos estar juntos vivos, a Índia vai superar nessa década de 20 a população chinesa. Isso é um fato que vai ocorrer com certeza. Mas voltando para cá, para 2020, a China ainda tem a maior população do planeta. E por ter a maior população do planeta, eles viajam o mundo inteiro. Na sua cidade, você que está me assistindo aqui de Vilhena, você que está me assistindo de Goiânia, que está me assistindo de São Paulo, por acaso não tem alguma comunidade, alguma localidade que tem um comércio chinês? Aqui na nossa capital de Rondônia, em Porto Velho, temos. Temos sim, temos chineses aqui. Na verdade, tem no mundo todo. Com a população dessa também de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é lógico que deve ter chinês em qualquer lugar do planeta. Aliás, por falar em China, eles estão, na semana passada, eles transformaram, mudaram o ano, o calendário deles. Eles estão no calendário, no ano do rato. Ano do rato. Exatamente o ano do rato. E, até para explicar, tem uma nomenclatura que a gente costuma dizer em biologia sobre endemia, epidemia e pandemia. Endemia é quando numa região já existe uma doença local, é comum. Na nossa região amazônica aqui, Amazônia do Brasil, nós temos uma certa região de febre amarela. É uma endemia, uma região comum. Então até salutar as pessoas se vacinarem para chegar nessa região norte. É uma espécie de doença controlada comum à região. Isso é endemia. Epidemia é quando uma doença começa a se espalhar. E ela tem um certo controle, há um certo controle. Atualmente, o coronavírus já se espalhou por vários países do planeta, mas ele está parcialmente controlado. Então, ele chama de epidemia. A epidemia. Agora, pandemia, aí realmente quando não tem mais controle nenhum. Atualmente, o mundo vive epidemias, pandemias. O mundo vive pandemias como, por exemplo, a AIDS, a tuberculose. Tem no mundo todo. Independe de fronteira, independe de nacionalidade, de continente. Tem pandemia hoje no mundo de AIDS e tuberculose. No passado, você vai lembrar, por exemplo, que quem já estudou isso já viu algum tempo atrás, 100 anos atrás o mundo sofria com a pandemia de gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas. Até o presidente do Brasil morreu com pandemia de gripe espanhola. Mas, isso é só para você entender, o mundo atualmente existe e vive uma crise planetária, né? Mas ela é controlada, está sendo controlada. Então é uma epidemia, tá? Epidemia de coronavírus. Falando em coronavírus, até para um outro detalhe biológico falando também. O problema do coronavírus, ele ataca basicamente pessoas mais humildes, com uma certa idade, acima de 60 anos basicamente, e que tem doenças crônicas. Então, quem tem doença, uma saúde forte, saudável, certamente pode até pegar. O seu fator de letalidade é muito baixo até, ele não é muito forte não. E o coronavírus, na verdade, ele é uma variação. Outras duas doenças que surgiram na China há algum tempo atrás ficaram muito famosas. Aqui estão eles, o SARS, que é o... Como é que ele está falando lá? O SARS-CoV, e tem o MERS-CoV. Ambos ocorreram há algum tempo atrás, questão de décadas atrás, um basicamente no Oriente Médio, o outro na China. E um outro fator também que favorece a China ser uma grande proliferação de doenças. Além da grande população que viaja pelo planeta, isso é muito comum, é a economia que mais cresce no mundo, juntamente com a indiana, nós também temos uma situação de que faz parte da alimentação de parte da população chinesa de consumir animais vivos. É normal. Aqui em Porto Velho, na Amazônia, até algum tempo atrás, a gente tinha abate de frangos na feira livre. Isso era comum. Eu sou de Belém do Pará, tenho mais de 40 anos. Eu me lembro das feiras livres lá de Belém do Pará, que abatiam o frango. Você escolhia o frango na hora, eles cortavam a cabeça no meio da rua,
e depenava o frango lá mesmo, botava numa caldeira, água quente, e depois depenava na frente de todo mundo. Era normal. Então, o consumo de animais vivos, o comércio de animais vivos é muito comum na China. E isso faz com que também se prolifere pelo mundo inteiro. Nós temos fatores econômicos, sociais. Aqui em Porto Velho, vou falar da minha cidade, mas você pensa na sua cidade, vê se também não acontece isso. Aqui em Porto Velho, há muito comum o comércio de pescados em via pública. O cara põe a carroceria, abre numa calçada lá, numa rua, põe um monte de peixe ao ar livre e começa a vender. E as pessoas gostam de comprar assim. Faz parte de uma questão cultural. Existe uma cultura chinesa de consumir animais vivos, de comercializar animais vivos. No Brasil também não é muito diferente, não. E, de certa forma, isso é um fator para se proliferar esse tipo de doenças. E você pode ter se perguntar, mas por acaso, realmente, professor, tem a ver com a questão de ratos? Tem alguma coisa a ver com morcegos, com cobras? Não se sabe ao certo. Cogitou-se muito que um fator principal, a causa inicial, o elemento zero que originou essa epidemia de coronavírus, seria uma sopa de morcego. Não se sabe ao certo. Alguns já falam que é cobra. Bem, o mais importante agora é tentar criar-se vacinas. Entendo, como ele é de um vírus, então ele é mutável, ele passa por mutações. Então é muito comum ele acabar se modificando. Mas como já falei alguns minutos atrás, ele é mais suscetível às pessoas com uma certa idade, de doenças crônicas. Tanto que o primeiro infectado, detectado, que foi no início de dezembro de 2019, ele era um senhor de 61 anos com doença crônica, parece que ele tinha até diabetes. Então, ele é bem mais suscetível. E como falei, 2019 nCoV, que é o nome do coronavírus, na verdade, ele tem parentes de outras doenças que já apareceram antes, como, por exemplo, o MERS, no Oriente Médio, como estou mostrando aqui, e o SARS, o mais famoso, o SARS lá na própria China mesmo. Outro ponto interessante, conhecer os sintomas. Sinceramente, é muito difícil cair numa pergunta de concurso público quais são os sintomas do coronavírus. Mas, se você estiver fazendo um concurso de atualidades na área da saúde, aí que pode ser um ponto interessante. Você vai fazer para a área de enfermagem, para a área de medicina, aí talvez se cobrem atualidades sobre os sintomas associados ao coronavírus. Aí, aqui está descrito aqui na imagem que é meu lado. Você vai ver lá, febre, tosse, dor no corpo, pneumonia, diarreia, são sintomas comuns de uma gripe muito forte. Concorda comigo? Não é muito diferente. Só que o agente patológico dele é que está passando por mutação, então por isso que ele é diferente. Um ponto interessante também e favorável ao governo chinês, que nesse momento eles foram muito rápidos, diferente do SARS no passado, que demoraram para quebrar a cadeia genética e avisar o mundo sobre essa proliferação, eles estão sendo muito mais rápidos nesse momento. Então, o mundo inteiro já está se preparando. Aliás, você está me perguntando, e hoje em dia o Brasil, por acaso, é suscetível a essa doença? É lógico que é. Nós somos um país de grande receptividade. E você sabe, você está vendo essa transmissão agora, em fevereiro. Fevereiro é comum no Brasil ter carnaval. E o Brasil é um dos países que mais recebe turistas nesse período do ano, no mês de fevereiro. E o nosso carnaval é atrativo mundial. Então, regiões portuárias de grande receptividade de turistas como Rio de Janeiro, Salvador, Recife também, Santa Catarina, por que não? Porque tem muita gente que vem do sul. Então, é uma grande possibilidade de porta de entrada desse vírus. É muito provável. E, vamos adiante aqui. Gente, entendo, como ele ainda está em processo de proliferação pelo planeta, esses dados que eu vou lhe mostrar aqui, eles são do dia 31 de janeiro. Só que atualizando para hoje, até chegar aqui, hoje, nessa estúdio de transmissão, há meia hora atrás, já tinham sido relatados 426 mortes. Aqui tinham só, quantas mortes aqui? Tinham só 200, cadê mortes? Tinham poucas mortes, peraí. Tinham 213 mortes, com 9.700 infectados. Já passaram dos 20 mil infectados no mundo. E, como falei, 426 mortes. Então é provável que você que está assistindo essa transmissão gravada no YouTube, você vai ver que dias depois esse número já mudou. É óbvio. Essa gravação, esse slide aqui, esse infográfico, ele é do dia 31 de janeiro, de 5 dias atrás. Em 5 dias, mais do que dobrou. De 9.700 já tem mais de 20 mil pessoas infectadas no mundo. Então, entendam. Essa transmissão é momentânea. Esse dado é de poucos dias atrás. E ele é muito rápido, ele se transforma. Ele literalmente... Por favor, não se tenha em mente filmes como, por exemplo, aquele filme chamado Epidemia, com o Dustin Hoffman, que você deve lembrar, se você é um pouco mais antigo vai lembrar, é um filme de 99, que fala de um vírus que surgiu com macaco e se proliferou e matava pessoas em questão de horas. Calma, que não é nesse contexto que estamos vivendo o coronavírus, por favor. Não é nesse bojo, não é mesmo não, tá? Que a gente pode exagerar. Mas o coronavírus, só para explicar, ele é de baixa letalidade.
trouxe esse quadro comparativo, mesmo sabendo que está defasado, desatualizado, para você ver como, mesmo tendo o maior número de infectados, e tem o menor número de mortes. Porque o SARS, que eu citei em 2003, lá na China também, que é um tipo de vírus também, olha o poder de letalidade, 10%. Então imagine, pense comigo, atualmente no Brasil nós temos oficialmente 12 casos de suspeitos, não são casos confirmados, de coronavírus. 12. Se dessas 12 pessoas se avaliar pelo grau de letalidade, desses 12%, um morreria, concorda comigo? 10% de 12 daria 1,2, uma pessoa morreria. Se isso fosse o SARS. No coronavírus, 2%. O que é 2% de 12 pessoas? Não é nenhuma pessoa. Então percebe que, na verdade, o seu poder de ação é muito menor. Então, se cria-se aquele celeuma, aquela condição de que o mundo está vendo uma crise. Calma, gente, calma. Não é preciso exagerar, não. O mundo não vai acabar agora, não. Calma. Porque existem medidas profiláticas, as pessoas estão se tratando, estão se cuidando. Uma das metas, uma das condições para se evitar é não tossir em público. Se tossir, cobrir com o braço, o cotovelo. Não realmente coçar os olhos com a mão suja. É uma das medidas. Lavar as mãos, higienizar. Lavar uma coisa, higienizar é outra. Além de lavar, higienizá-las. Higienizá-las adequadamente. E por completo, a parte inferior, a parte superior, os dedos, as pontas dos dedos. Para quem não sabe, além de ser professor, eu também sou fiscal sanitário. Justamente, há mais de 20 anos sou fiscal sanitário. E justamente nesse contexto é muito fácil compreender que muitas pessoas não sabem a diferença de lavar e higienizar as mãos. Não sabem. Nesse contexto, temos que ter condições, mecanismos de segurança. E uma delas é, além de saber lavar, é higienizar. Tá bom? Vamos passar adiante? Olha só que legal. Sobre o coronavírus de novo. Nesse infográfico você vai ver como ele se espalhou rapidamente. Em poucos dias. Acho que ele começa lá no início de janeiro de 2020. E gradativamente, em poucos dias, ele se expandiu para todo o território chinês. E ele até mostra pelo mundo. Aliás, por falar em mundo, hoje, um outro país, a Bélgica, 12 países já tinham relatado casos confirmados de coronas. A Bélgica, hoje, relatou seu primeiro caso de coronavírus em território belga. Tá? Mais um no continente europeu. Já tinha na Alemanha, já tinha na França e agora tem na Bélgica também. Mais um caso também de coronavírus. Mas a gente está tudo sendo controlado. Aí vai se perguntar, professor, você não vai falar dos brasileiros que estão lá na cidade de Wuhan, que tem mais de 10 milhões de habitantes? Gente, o governo brasileiro se propôs a resgatá-los, mas está primeiro preparando um território para poder trazê-los. Por quê? Se trazer de qualquer jeito pode infectar aqui no nosso país. E então nós temos que realmente nos preparar. Então parece-me que a região, acho que é de Anápolis, a região de Goiás, é que foi escolhida para poder colocar esse pessoal em quarentena. Bem salutar. Tem que haver toda ação governamental, tem que haver preparação, tem que haver planejamento. E parece-me essa ser uma grande saída, uma melhor saída para o governo brasileiro, que vai trazer. O governo britânico, o governo, acho que foi o próprio francês, já mandou aviões para resgatar seus cidadãos que estão na região e estão com risco de contrair esse vírus. E o governo brasileiro não vai ficar atrás, vai fazer isso também, questão de dias. Acompanhe, isso vai acontecer com certeza. Olha só, isso aí é só para você ver como realmente se expandiu rapidamente em território chinês, tá bom? Agora tem mais aqui, olha que legal, no mundo. Lembrando, aqui ó, França, Alemanha, que eu havia citado, lembrando que hoje a Bélgica também relatou seu primeiro caso de coronavírus. Estados Unidos, Canadá, já na América, né? Nós temos Emirados Árabes, China, Camboja, Vietnã. E nós temos também um caso, eu havia uma suspeita de família brasileira que estava na Malásia, mas por enquanto só no campo da suspeita, não está nada confirmado. Ela está se espalhando pelo mundo, é verdade, mas são dados, gente, como eu falei, esses dados aqui são desse final de semana, hoje é terça-feira, esses dados são de até de domingo, então pode haver uma diferenciação não. 16 casos estão aí, mas agora são 17, tá? Já aumentou, de casos confirmados. E tem mais aqui que eu quero mostrar para vocês, olha só, o ponto interessante também, aspecto econômico. Havia citado há poucos minutos atrás que a China é um dos países que mais cresce no mundo. Isso é um fato. Só perde para a Índia. Só que, com essa situação dessa epidemia de coronavírus, é lógico que é fácil compreender que justamente a região afetada e outras províncias chinesas também vão diminuir sua produção industrial. Então é provável que afete a economia chinesa e, no mundo globalizado, afete a economia mundial. Isso é óbvio. Como tem esses dados aqui, acho que da Folha de São Paulo, 54% do PIB chinês é da região. É da região que está proliferando, que está sendo afetada pelo coronavírus. Então, é fácil compreender, justamente, que pode, durante o transcorrer do ano 2020, a economia chinesa sofrer um baque, um impacto nisso.
além da chinesa, parte da economia mundial. Você deve estar acompanhando, deve assistir o noticiário hoje, amanhã, hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Você vai perceber que está tendo variação nas bolsas de valores no mundo. Porque justamente a economia mundial está atrelada à economia chinesa. Isso é um fato, não tem como se desatrelar. Então, se eles vão começar a diminuir, estão diminuindo parte da sua produção industrial, o mundo vai sofrer com isso. Isso é óbvio. Agora, por favor, não pense como aquela primeira charge que eu fiz no início da transmissão, que mostrava dois operários chineses, um espirrando, jogando vírus numa caixa, eles empacotando e mandando para o mundo. Por favor, não se passa a doença dessa forma, mandando numa embalagem. Daqui a pouco você vai ficar com medo de fazer compra internacional pela internet de produtos chineses com medo de pegar o vírus. Por favor, não pense dessa forma, que isso não é verdade. Isso é inverídico, tá? Acho que tem mais aqui para mostrar. Deixa eu ver o que tem aqui para mostrar para vocês. Espera aí. O vírus atinge, isso, 54% do PIB. Não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar outra coisa aqui. Não, deixa eu ver o que eu quero passar aqui. Espera aí, calma. Ah, tá aqui. Isso aqui é um fato impressionante. Você mora em alguma cidade que alguma obra pública levou mais de 10 dias para ficar pronto? Vou te fazer a pergunta ao contrário. Você mora em alguma cidade brasileira que alguma obra pública ficou pronta em menos de 10 dias? A China, esse é um fato muito legal, muito fato de ser comentado. Se você gosta de filme, como eu gosto de assistir, tem um filme norte-americano chamado 2012, que falava sobre o fim do mundo 2012, que o mundo iria acabar. E nesse filme, mostra, no início do filme, eles contratam um chinês para construir embarcações gigantescas de metal para salvar parte da humanidade. E no final do filme tem um personagem que comenta a si mesmo: eu não sabia que os chineses eram capazes de construir isso. Olha, isso é um filme de 2012, tá? De anos atrás, quase 10 anos atrás. E olha só, o mundo inteiro ficou impressionado com a habilidade e a agilidade do povo chinês de construir um hospital de grande porte em apenas 10 dias. Eu digo 10 dias porque, na verdade, a construção em si foi, na verdade, 6 dias. Só que a terraplanagem, a preparação do solo e a organização levaram alguns dias a mais, é óbvio. Mas construíram em pouco tempo. Assim, se você está vendo as datas aqui, você está vendo que está lá em chinês. 29 ali. 29 é o dia do mês, tá? 29 do mês 1, mês de 29 de janeiro. Eles construíram um hospital basicamente em 6 dias. Um hospital para 300 leitos. Você vive, por acaso, em alguma cidade que não consegue construir um hospital? Eu vivo num estado, Rondônia, que tínhamos um governador que falou na campanha dele em 2004, se estiver certo. 2004? Não, 2010. É 2010. Ele é médico, tá? Ele falou em campanha que iria construir um novo hospital para a região, um pronto-socorro. Passaram-se 8 anos de mandato, foram 2 mandatos consecutivos. Perguntas, cadê o hospital? Não foi concluído. Eu visitei algumas cidades, algumas capitais brasileiras. Estive em Salvador em 2014, na época da Copa do Mundo. Eu vi uma linha metroviária, metrô, que não ficou pronta. E parece-me que há 20 anos não conclui aquela obra. 20 anos. Existe um trem para ser construído que liga o norte ao centro do Brasil, ao norte do Brasil, a linha norte-sul, desde os anos 80, o governo Sarney, para ser inaugurada. Não se conclui, uma linha férrea. Existem algumas obras públicas que não saem do papel, é impressionante. Já chegar ao seu ponto, aqui em Porto Velho, eu já vi isso. Fazer inauguração de maquete, só para dizer que fez alguma coisa durante um governo. Aqui em Porto Velho nós também temos obras inacabadas. Você está em qualquer... Não sei que cidade você está assistindo, não sei, sinceramente eu não sei. Mas na sua cidade que você está, tem obras inacabadas. E aí você vê aí, dia e noite conseguiram construir, em três rotinas de trabalho, em 3 jornadas de trabalho, conseguiram construir um hospital em apenas 10 dias. Aliás, hoje é terça, dia 4 de fevereiro, mas dia 3, ontem, segunda-feira, já inauguraram o hospital para 300 leitos. E vão inaugurar ainda esse mês de novo na própria região, 40 quilômetros de distância da cidade. Percebam a habilidade do povo chinês. Quando se quer alguma coisa, se faz. E você sabe disso. Quem acompanha noticiário, acompanha atualidades, lembra da região do Japão, Fukushima, que já foi arrasada por um tsunami, terremoto em conjunto. E eles reconstruíram o centro de uma cidade em poucos dias. Impressionante. Tá, mas vivemos no Brasil, né? Fazer o quê? Vamos continuar falando aqui. Por falar em coronavírus, eu trouxe algumas correções para a gente fazer também, algumas questões que podem vir cobradas em concursos públicos. Olha essa aqui, ó. Ela é de 2016, um pouco mais antiga, concordo com você, da Prefeitura de Sola, Santa Catarina. Eu acho que você está conseguindo ver, acompanhar. Eu vou ler para você aqui, ó. Associe os termos de mortabilidade ou mobilidade à definição na alternativa correta. Ele vai te dar 3 definições. Ele quer que você associe, respectivamente, na ordem certa, tá? Aí vem lá o X, o Y e o Z. Isso. Olha o X.
a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região. Eu falei para você no início da transmissão, durante a transmissão, que eu vivo na região amazônica, que aqui é uma região endêmica. É uma região que tem um pouco de casos de febre amarela, nós temos região de malária, comum malária na nossa região. Malária é muito comum aqui, principalmente na região ribeirinha, tá? Próxima aos rios amazônicos. Não na cidade, mas mais na região próxima aos rios. Então nós temos já essa primeira informação X aí, ela é endêmica, porque vê lá, é uma ocorrência de certo número de casos controlados em uma determinada região, controlados, tá? Já sabe que é endemia, já sabe que X é endemia. Então, pô, matou a questão. Puxa vida, de cara já matamos a questão. É a letra B já, é endemia. Vamos só acompanhar o restante para poder finalizar? Y é o aumento do número de casos em de uma determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Isso é endemia, isso é epidemia, que é o coronavírus, acabamos de falar sobre isso. O coronavírus é uma epidemia. E letra Z, vamos lá ver a letra Z? Compreende um número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. O exemplo mais atuais são a AIDS e a tuberculose. Perfeito, é isso mesmo. Letra B, olha só, temos participação aqui, ó. Estresse no trabalho, isso é verdade. A Maria Santos participando, Felipe. Boa noite já, Felipe Cândido. É verdade, já estamos passando já para o período noturno. E a Maria Santos acertou a letra B. Perfeito, é isso mesmo, ó. Endemia, epidemia e pandemia. Quando você pensa em pandemia, lembra de um filme, aquele filme Guerra Mundial Z? Lembra do... Qual é aquele ator conhecido? Brad Pitt. Que as mulheres se encantam por ele, Brad Pitt. Isso. Ali é o estúdio, o que a gente chama de Z, ó, até aqui, ó, Pandemia Z, Guerra Mundial Z. Coincidência, tá? Por favor. Eu não sei se o filme tem algo a ver com a letra Z aqui, mas coincidiu. Aí você vai dizer, professor é muito besta. Na verdade, o Z é de zumbi. Isso, Z de zumbi. Professor, acorda. Na verdade, eles mal conhecem a cidade de Palma Sola, em Santa Catarina. Com certeza, nem eu conheço. Conheço Santa Catarina, não conheço a cidade, tá? Por favor. Nada contra os catarinenses. Vamos passar adiante? Olha só, vamos ver aqui. A primeira correção, o comentário de hoje, eu acho que eu trouxe 3 questões para vocês. Lembra que eu falei no início da transmissão sobre dividir o mês de janeiro em 2 quinzenas? A primeira quinzena e a segunda quinzena? A segunda quinzena, o tema mais comentado, e está se comentando ainda é o coronavírus, tá? E, legal, só um detalhe também. A gente costuma comentar cada mês quem é o personagem do mês. O personagem do mês de janeiro é o 2019 nCoV, mais conhecido como coronavírus, tá? Vamos agora falar sobre a primeira quinzena de janeiro. A primeira quinzena, o tema mais comentado, sem sombra de dúvida, foi a crise entre Estados Unidos e Irã. Porque diziam que ocorreu uma guerra mundial, que o mundo ia acabar. Lembra disso? Olha aqui como a imprensa brasileira é um pouco engraçada. Capa da revista Veja, meados do mês de janeiro. Olha que legal. Você vê na capa da revista Veja, deixa eu mostrar para você quem são os personagens. Um é conhecido, Donald Trump, você vai ver lá de um lado. Do outro lado, oposto da revista, você vai encontrar lá o Ayatollah Khamenei, do Irã. Tem até a bandeira em cima, dá até para ver lá, ó, Estados Unidos e Irã. E embaixo tem o general Soleimani, que foi morto por um ataque norte-americano, um ataque cirúrgico. E no meio, isso aqui é legal, no meio dos dois, olha que legal, no meio dos dois tem, no meio dos dois que eu digo é o Trump, né, dos Estados Unidos, e o Ayatollah Khamenei, do Irã. No meio dos dois tem um presidente brasileiro, com até a bandeira do Brasil atrás. Eu te pergunto, em sã consciência, quem pega uma revista como essa, de grande renome nacional, vendida em todo o país, quem pega só a capa e olha a capa e fica pensando, peraí, o brasileiro está no meio da guerra, o Brasil causou a guerra, tá certo isso? Não, não está correto, não está correto. Você veja como a imprensa, de certa forma, às vezes é tendenciosa. Quem pega somente a capa da revista para poder visualizar, e às vezes até fazer uma análise, já percebe que é tendenciosa, está querendo dizer que o Brasil é a causa. Quem vê assim, pense comigo, daqui a 5 anos o cara pega uma revista e começa a ver lá a capa da revista, aí vai lá ver o presidente do Brasil no meio dos dois opositores que quase teve um conflito armado, de guerra entre os dois. Não dá a entender que o Brasil é a causa da guerra? Isso é verdade? Isso é verídico? Aconteceu por acaso em janeiro de 2020 uma guerra entre Irã, Estados Unidos e o Brasil foi a causa sobre isso? Isso é verdade? Olha uma outra revista, conhecida nacionalmente também, a Isto É, né? E ela chama de terceira, como é que é? A ameaça da terceira guerra mundial. Gente, em sã consciência, como pode falar em terceira guerra mundial quando você fala de uma nação que nem tem arma nuclear? Tô falando do Irã, tá? É o Irã. Obviamente não tem. Não tem arsenal nuclear.
eles têm potencialidade de enriquecimento de urânio que pode gerar, obviamente, uma arma nuclear. Mas, nesse momento, eles não têm arma nuclear. Não tem. Eu vou até te mostrar daqui a pouco um infográfico que mostra o raio de poder de ação do Irã. Não é muito poderoso, não é muito distante do que eles têm como território nacional, como soberania nacional, que é o território do Irã, que no passado era a antiga Pérsia. Eu vou até te contar uma coisa rapidinho por causa do tempo, senão a gente vai se aprofundar muito. Há décadas atrás, o governo norte-americano tinha uma proximidade muito grande com o governo iraniano, muito próximo mesmo. Até que no ano de 1979, 41 anos atrás, 40 anos atrás para ser mais preciso, nós tivemos a derrubada do poder do Shah Reza Pahlavi, que era o governante local, aliado dos Estados Unidos. E chegou ao poder um outro ayatolá, o ayatolá Khomeini, que chamava os Estados Unidos de Grande Satã, que promoveu a invasão da embaixada norte-americana. 444 dias ficaram detidos, ficou ocupada a embaixada norte-americana. Tem até um filme chamado Argo, muito legal, concorreu até o Oscar. Esse filme mostra como foram resgatados alguns diplomatas norte-americanos lá de Teherã, capital do Irã. Muito legal o filme, se você puder assistir, muito legal mesmo. E olha que interessante, como eu estava falando, a imprensa brasileira deu um aporte como se o mundo ia entrar em guerra, ia ocorrer uma terceira guerra mundial. Gente, para ter uma guerra mundial, tem que ter grandes nações poderosas militarmente. Sinceramente, o Irã é um país limitado, tem um potencial econômico rico, óbvio, petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, mas dizer que ele tem um poder de ação para peitar e enfrentar os Estados Unidos, gente, isso é imaturidade, isso é, para não falar, leviandade de parte da imprensa, concorda comigo? Porque você vê a capa da Veja e vê lá o nosso presidente no meio, ou o Brasil, vamos falar do o Brasil na guerra entre Estados Unidos e Irã, é meio tendencioso, né? Vamos falar sobre o que foi, na verdade, esse conflito armado? O governo norte-americano, ele costuma já usar tecnologia de ponta. E entre suas tecnologias, é muito comum usar-se os drones. Aqui nós temos o drone utilizado, que é o Raptor, o MQ-9, que tem uma autonomia de voo de, acho que quantas horas são aqui? 14 horas de voo. Imagina o que é uma autonomia de 14 horas de voo de um equipamento não tripulado, literalmente. Então você faz a distância via remotamente. Esse tipo de equipamento aqui, você imagine, tamanho do Brasil, ele pode sair de Macapá, lá do Amapá, fazer um ataque cirúrgico com câmeras e tudo controlado remotamente, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e voltar para sua base de origem. Vejam como, na verdade, o poder de ação norte-americano é enorme. Agora, vou te perguntar, eu não sei quantos drones o governo norte-americano tem, porque eles não relatam, são coisas de segurança nacional. Sabe quantos drones o governo iraniano tem em sua posse? 0. Sabe o que é 0? Nenhum. Então, como é que pode falar em terceira guerra mundial, uma nação poderosa militarmente, como o governo norte-americano, com arma nuclear e tudo, com ataque remoto, e o governo iraniano? Gente, sinceramente, é muita imaturidade de parte da imprensa. E pior, alarmando mesmo. Ó, para explicar como foi um ataque cirúrgico. O ataque ocorreu no início do ano, acho que foi dia 3 de janeiro. Isso, 3 de janeiro, sexta-feira. O general Soleimani estava com parte de suas tropas em território Bagdá, território iraquiano e não iraniano, e isso é uma questão diplomática mesmo, e ele estava próximo ao aeroporto internacional de Bagdá. E as autoridades iraquianas foram alertadas que o governo norte-americano ia fazer um ataque surpresa, e pediram para não ficar próximo da tropa, do efetivo militar que estava próximo ao general. Justamente morreu basicamente o general e parte de sua tropa de segurança. Foi um ataque cirúrgico. Nenhum civil morreu. Nenhum. O problema é que o ataque foi em outro território. Mas se vocês lembrarem um pouco, pense na sua memória. Puxe na sua memória. Lembra de Osama Bin Laden? Que era um terrorista famoso mundialmente por ter atentado e jogado alguns aviões, 2 aviões contra o outro Trade Center. Ele vivia em território afegão e era da Arábia Saudita e foi assassinado em território paquistanês, um outro país. Você sabe por acaso qual foi a retaliação, qual foi a culpabilidade, qual foi a punição que o governo norte-americano recebeu por ter matado um líder terrorista em outro país que não seu território? Nenhum. A ONU não fez nada. O que a ONU vai fazer pelo fato do governo norte-americano ter atacado e assassinado um general de uma nação soberana, que é o Irã, em outro país? Ele violou o espaço aéreo de outro país. O que vai acontecer com o governo norte-americano? Nada. Aliás, você sabe que a sede da ONU está nos Estados Unidos, né? Você sabe disso, com certeza sabe disso. Então, pois sim, a morte foi no dia 3 de janeiro, numa sexta-feira, um ataque cirúrgico. Não morreu nenhum civil.
O governo norte-americano... Ah, sim, até mais, ó. O governo norte-americano sabia que o governo iraniano, é lógico, ia rechaçar, ia se vingar, óbvio. E 2 dias depois, tá aqui na quarta-feira, dias depois, na verdade, dias depois, o governo iraniano fez ataque, lançou 12 mísseis de sua base militar já no campo iraniano e atacou Bagdá. Atacou literalmente. Bases, na verdade, que são iraquianas, que tinham tropas norte-americanas alojadas. Sabe quantos civis morreram? Nenhum. Sabe quantos militares norte-americanos morreram? Nenhum, literalmente. Não é à toa que o próprio governo dos Estados Unidos, Donald Trump, fez esse pronunciamento ao vivo. Eu vi essa transmissão ao vivo, passou até na... Não vou fazer propaganda. Na transmissão em TV aberta, não vou fazer propaganda agora não. A imprensa queria que começasse uma guerra. O governo norte-americano, o presidente falou na Casa Branca, falou em entrevista em coletiva. Não houve nenhuma morte de nenhum civil norte-americano e nenhum militar norte-americano. Os danos foram os mínimos. E já era prevista a retaliação. Para nós acabou a guerra. Eu quero a paz, não quero a guerra. Literalmente. Isso calou parte da imprensa. E olha que interessante. Quando se fala em ataque e retaliação do governo iraniano, isso aqui, gente, é o efetivo militar de mísseis balísticos que o Irã tem. Olha só, se você for ver aqui, o que eles usaram é o míssil Fateh 313, que tem uma radiação de 500 km somente, 500 km somente. O míssil mais potente que o governo iraniano tem, declaradamente, ele é o SOMAR, que tem uma distância de 2.500 km. E nesse infográfico você vê aqui o raio de poder de ação que tem os mísseis do Irã. Esses mísseis têm condições de chegar por cá em território norte-americano? Não tem. Tem a potencialidade de chegar em territórios que são aliados dos governos norte-americanos, como o governo israelense, que acho que dá para ver, acho que você consegue ver aqui no mapa. O governo israelense é aliado norte-americano, com certeza. É capaz de atacar território da Arábia Saudita, que é um grande aliado norte-americano na região também. Mas, sinceramente, não tem potencialidade. E ainda te digo mais. Estamos no ano de 2020. É o ano na qual temos eleições norte-americanas. Já estão correndo as prévias do Partido Democrata, que é a oposição do governo norte-americano, do republicano Donald Trump. Gente, todo ano de eleição, ou véspera de eleição, o presidente norte-americano costuma promover uma guerra para se autopromover. Olha só, o Barack Obama, em 2011, ele promoveu a morte de Osama Bin Laden. No ano seguinte, ele ia buscar a reeleição. Você acha por acaso que ele não usou a ação militar bem coordenada de morte de Osama Bin Laden para se autopromover e conseguir sua reeleição em 2012? Você acha que ele não fez isso? Você acha por acaso que o presidente Donald Trump não vai usar essa morte desse general Soleimani, que é responsável, não posso culpabilizar porque não teve julgamento, mas responsável pelo governo norte-americano por diversas mortes, até de embaixadas norte-americanas pelo mundo? Você acha por acaso que esse terrorista para o governo norte-americano não é um fator preponderante para se mostrar que ele é forte e poderoso? Você não acha? Agora você vai ver muito a imprensa relatando casos de que o governo norte-americano usou muito seu poder para se autopromover. E até a questão você vai dizer, professor, e o impeachment do Trump? Você vai falar, não. Eu comentei na última transmissão que o processo de impeachment foi aprovado na Câmara. É verdade. Ele é minoria lá, o Partido Republicano é minoria. Mas no Senado, o Senado já está até descartando testemunhas. Eu até te comentei isso na última transmissão. O Senado norte-americano é de grande maioria do partido do presidente Donald Trump. Então, o impeachment dele não vai acontecer. Não vai mesmo. E ele certamente... É lógico, são 50%, obviamente, 50% para ele, 50% para o opositor do Partido Democrata. Ele tem grande chance de se reeleger. Grande chance mesmo. Porque a economia americana está indo bem. Ele venceu, lutou contra o Irã agora e venceu, matou um terrorista. Matou o chefe do Estado Islâmico há algum tempo atrás. Então, ele demonstra que é forte e poderoso. Os Estados Unidos, quer não, é preponderante, é forte mesmo, não tem como se negar. Tanto, aliás, aqui você pode ver uma charge da revista, não, isso é do jornal O Globo, que já mostra, Trump descarta retaliação militar ao Irã e reduz tensão. Porque esse governo norte-americano, gente, tem um ditado popular que fala assim mesmo, quando um não quer, dois não brigam. Se os Estados Unidos não quer lutar, o que vai acontecer com o Irã? Vai ficar falando sozinho, literalmente. É o que ocorreu. Vou te perguntar, fazer uma outra pergunta muito boba. O mundo se alarmou, começou a ocorrer uma guerra mundial, China começou a pedir pacificação, a ONU, a própria Rússia. Sabe qual foi o grande fator para que acabassem as especulações sobre uma conflito armado entre Estados Unidos e Irã, que já não ia ocorrer? Infelizmente, a morte de alguns civis. Sim, antes de falar sobre isso, aqui nós temos a imagem do enterro, do velório do general Soleimani em território iraniano. São imagens da imprensa iraniana, são imagens reais mesmo. Se vocês conseguem visualizar aí, percebe que tem ali é o caixão, tá? Do general.
Pessoas jogam um pano, gente, cada povo tem sua própria cultura. E ele era, de certa forma, idolatrado no governo iraniano, o general Soleimani. O pessoal joga pano, túnicas, pra você só tocar no caixão e você arremessar de volta para pegar de volta. Como se fosse algo sagrado. E esse general, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ele já tá morto mesmo, não vai pegar meu pé não. Esse general era tão mal, mas tão mal, que só no dia do velório dele, do enterro dele, morreram 56 pessoas. Só no dia da morte dele. Nessa situação, olha só, a comoção nacional no enterro, no velório do general Soleimani lá no Irã. É impressionante, porque nós somos de outra cultura. Nós somos uma cultura diferenciada, nós ocidentais, diferente da cultura oriental. E para a cultura oriental é de idolatria ao seu líder. É assim na Coreia do Norte, é assim no Irã, com os ayatollahs e os líderes militares. É assim até na Rússia. Você sabe que a Rússia esse mês até mudou a Constituição, mês de janeiro. A lei mudou. Agora, a partir de agora, até comentar, mas não vou me aprofundar muito, o governo russo mudou a Constituição para que o próprio presidente Putin possa se reeleger. Tá? Mudou literalmente. Olha só. Assim, isso aqui é da France Express. Aí vamos passar adiante. Eu ia falar sobre qual foi o fato que parou a imprensa de falar sobre uma possível luta entre Estados Unidos e Irã. Foi isso aqui. Infelizmente, a morte de 176 civis num incidente, vou chamar assim de incidente, onde o governo iraniano derrubou acidentalmente um avião de cruzeiro, um avião comercial da Ukraine Airlines. Está aqui, ó, que foi derrubado. 176 mortes. Essas imagens aí, gente, voaram o mundo, passaram pelo mundo e mostram quando o avião estava saindo de Teherã, indo para a Ucrânia e foi acidentalmente derrubado. É lógico que não foi intencional, foi uma casualidade. Quando o governo iraniano assumiu que literalmente derrubou esse avião civil, de certa forma a imprensa se voltou contra o governo iraniano, que estava defendendo o Irã, acabou se voltando contra ele. Mas isso não é o primeiro caso aí nesse mesmo contexto. Nos anos 80, o governo norte-americano acidentalmente também derrubou um avião com mais de 300 passageiros na região do Irã também. Mais de 300 passageiros. O governo norte-americano, na época do presidente Ronald Reagan, pediu até desculpas, mas, infelizmente, é até meio maluco se a gente parar para pensar. Tá tendo quase um conflito armado entre um país e outro. Para que eu vou sair de avião, sabendo que vai ter retaliação militar, no caso, ataque com mísseis? Aqui está o primeiro-ministro Trudeau, do Canadá, que teve vários passageiros que foram canadenses que morreram. Você vê ao fundo, aparece até um senhor com um turbante. É para mostrar que o governo canadense respeita a religião muçulmana. Isso é simbolismo, tá? Ele parece em tribuna, em uma coletiva, com uma pessoa usando turbante, um muçulmano com certeza. Entendo claramente que foi esse fato, a morte de 176 civis deste voo da Ukraine Airlines, né, que está mostrando algumas imagens aí da Band News, que fez com que a imprensa cessasse. Literalmente. Você percebeu que pararam de falar sobre isso? Lembrando, na primeira quinzena de 2020, na primeira quinzena do mês de janeiro de 2015, o que mais falou foi a ameaça de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Parou, de repente. Infelizmente, algumas pessoas, alguns civis, foi uma morte de inocentes que fizeram com que parasse. Vai até mostrar aqui algumas imagens sobre a caixa preta. Olha que legal. O avião, legal que eu digo ponto, não é a morte, tá? É questão diplomática. O avião é da Boeing. A Boeing é uma companhia norte-americana. E a Boeing, ela teria direito a acesso às gravações da caixa preta do avião que foi derrubado pelo governo iraniano. Só que o governo iraniano já falou que não vai entregar essa caixa preta para eles. E o governo iraniano já falou que vai segurar a caixa preta até que se acabe as apurações das investigações internacionais. Que é muito comum. Quando se tem uma queda de avião, chama-se o fabricante da aviação, chama-se as companhias, as investigações dos países envolvidos. No caso, tinha ucraniano, tinha iraniano, tinha canadenses nesse voo. Tá aí a caixa preta. Termina justamente com a caixa preta que está sob a tutela do governo iraniano, tá? Eles não querem repassar para a Boeing justamente porque a Boeing é norte-americana. Eles acham que vão usar essa informação da caixa preta para atacar o governo iraniano. O de certo é que foi o Irã que derrubou esse avião comercial da Ucrânia, tá? E por falar em Ucrânia, vamos falar Ucrânia, vamos falar sobre outra questão aqui, ó. A ameaça de guerra nuclear dos Estados Unidos e Irã. Que eu falei que não ia acontecer nunca, né? Olha lá, pergunta de 2019. De novo, Santa Catarina, olha lá. Santa Catarina, um abraço para vocês aí. Duas questões de vocês. Meu Deus do céu, prefeitura. Tem até sotaque. Prefeitura de São José de Cedro. Não conheço. De professor, pergunta de professor. Assinale a alternativa que apresenta o país persa que está em grande tensão com os Estados Unidos por conta de um programa nuclear.
quem é que eu acabei de falar há pouco aqui, que dizem que tem arma nuclear, mas na verdade não tem, tem potencialidade de construção de arma nuclear. E até citei, se você for depois olhar essa fita com calma, eu vou dizer a palavra persa, porque no passado o Irã era chamado de reino persa. A letra certa, acho que todo mundo sabe aí, por coincidência, né? Não foi casualidade, tá? A primeira questão que a gente resolveu, a questão comentada, foi a letra B. Aqui, de novo, coincidentemente, letra B. Casualidade, tá? Não foi forjada, eu só peguei, achei uma questão interessante, que tem alguma certa relação. Eu quero só mostrar para você como pode vir esses temas que a gente está trabalhando aqui numa questão de concurso público, de atualidades. Essa aqui é para professor, para quem é formado da área de história, geografia de atualidades. Justamente, entendo, se estou te preparando para pergunta de concurso público, para professor da área, você que vai fazer para a área do setor jurídico, você que vai fazer para a área do setor administrativo, você acha que por acaso não está sendo capacitado aqui pelo Excelência Concurso? É lógico que está. Estamos te preparando para isso. A letra certa é a letra B, tá? A letra B de novo, Irã, é a resposta certa, tá? Vamos passar adiante? Outra questão, essa aqui é do jeito que eu gosto, aquelas enormes que você tem que ler tudo. Esquece. Deixa eu dar uma dica. Eu sou professor também há mais de 20 anos e eu sempre digo, quando tem essas questões com textos enormes, esquece o texto. Lê a pergunta, porque justamente muitas questões é na pergunta que você já descobre tudo. Você só lê a pergunta. Lá em cima só tem as informações sobre a fonte da pergunta, tá? Esquece a parte branca, vou ler a pergunta lá embaixo. Vou ler junto com você. Tendo como referência o assunto abordado no texto, julgue os itens a seguir. Dentro de um contexto geopolítico contemporâneo. Bonito, né? Geopolítico contemporâneo. É bonito para botar numa redação. Vamos ler a pergunta? A pergunta te diz tudo. A instabilidade vivida no Iraque, na Síria, na Jordânia, tem causado o avanço territorial do grupo extremista Estado Islâmico no Oriente Médio. Vou refazer a pergunta. Por acaso, a crise política que existe realmente no Iraque, na Jordânia, na Síria, com o Bashar al-Assad, que vive uma guerra civil há quase 10 anos, isso facilita com que o Estado Islâmico se expanda na região do Oriente Médio? Isso é verdade ou errado? É certo ou errado? O que você me diz? É C ou E? Essa pergunta é do ano passado, da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, segunda edição agora, do segundo semestre de 2019. Pergunta bem atual. E quem realizou foi a UNB, hein? A CESP, que em teoria é uma das realizadoras de provas e certames no Brasil de maior nível de dificuldade. Você veja que você está resolvendo uma questão sem ler o texto, só tendo uma pergunta. Ele está querendo saber se a instabilidade política na Jordânia, na Síria e no Iraque, se isso pode gerar o fortalecimento do Estado Islâmico. Isso é verdade? Ainda te digo mais. Na transmissão passada eu falei sobre a instabilidade política no Iraque, que estava saindo o primeiro-ministro e foi derrubado. Assumiu um novo já. Não sei nem o nome dele agora, que eu não lembro agora. Mas, isso é certo ou errado? É C ou E? O que você marcaria? Alguém aqui, Rafael Sá. Rafael Sá, se você fizer o concurso para Procurador-Geral da República, não, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, você estaria certo. É isso mesmo. É C. Ou C assim. Bem, ou é assim ou é assim. É C mesmo. Você está certo. Rafael Sá já acertou. É o primeiro. É isso mesmo. A Maria, opa, vamos corrigir isso aqui. É C mesmo, tá? Porque existe instabilidade política mesmo. Existe uma guerra civil na Síria, isso é um fato, com Bashar al-Assad, com apoio do governo russo. Nós temos crise no Iraque. O governo norte-americano está abandonando, as tropas norte-americanas estão abandonando o território iraquiano. Dá uma certa instabilidade política na região, tá? Isso é verdade. E também, a Jordânia também. Está no mesmo bojo. O Estado Islâmico tende a se expandir literalmente. Tá pouco se falando a respeito, mas entendo, a pergunta é muito recente, é muito atual e, como está se falando aqui, a gente está resolvendo uma questão sem ler o texto. E deixa eu te explicar um detalhe. Quando se faz um certame, uma prova de concurso público, um vestibular, um Enem, por exemplo, você tem pouco tempo para muitas questões, então você tem que otimizar seu tempo. E uma das minhas dicas, é minha dica, tá? Quando pega um texto assim, de atualidade, de história, lê só a pergunta. Se na pergunta não tem nada, deve você ler o texto. Aqui resumimos sem ler o texto. E posso te garantir, pela explicação que passei há poucos minutos atrás e pela pergunta, você já mata a questão. É a letra C de correto, tá? Vamos passar adiante? Opa, tá bom? Isso, desculpa. Qualquer coisa, a gente pode perguntar. Eu tô atendendo você, a Maria Santos está participando, o Rafael Sá, um abraço para vocês. Seja lá onde vocês estão. Quem mais que eu vi aqui? O Felipe Cândido, né?
Vamos falar, tragédia de Minas Gerais. Olha, se tem um estado que eu vou falar muito hoje é Minas Gerais. Um abraço para vocês, mineiros. Vou falar aqui sobre a tragédia no que se refere a aspecto natural, tá? Chuvas. Já ouviu falar em cavado? Cavado, basicamente, é algo muito similar à frente fria, quando vem uma grande quantidade de chuvas numa mesma região, muito forte. Só que frente fria, diferente de cavado, é que frente fria ela baixa a temperatura. Cavado se refere a uma grande quantidade de chuva, um índice pluviométrico, chuva muito densamente, muito forte numa só região, em pouco tempo, um grande volume, mas sem diminuição de temperatura. Foi o que aconteceu em Minas Gerais agora, nesses últimos dias agora do mês de janeiro, e principalmente em Belo Horizonte. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui tem algumas regiões, alguns bairros, a região de Belvedere, são os bairros nobres lá de Belo Horizonte, a região aqui, o Centro-Sul, se você consegue ver aqui, Centro-Sul, ela teve a maior região de chuva pluviométrica nos últimos 110 anos, desde que a cidade foi fundada e a mensuração diária de chuvas, foi um índice pluviométrico absurdo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali, tem uma tabelinha ao lado, do lado de vocês, do lado direito, do lado da imagem, eu vou até falar uma coisa diferente. Eu vou até aproximar. Ela tem lá mês a mês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto, eu fiz uma coisa diferente. Eu vou trazer para você em planisfério maior. Olha a quantidade de chuva mês a mês do ano de 2019. O mês que mais choveu aí, se você está olhando comigo, é o mês de novembro, 189 milímetros. No total, no ano inteiro de 2019, choveu 986 milímetros. Isso em Belo Horizonte, tá? Capital de Minas Gerais. Dá para ver isso? Acho que está bem claro aqui. Dá para ver isso, né? 986 milímetros. Isso foi no ano inteiro de 2019, tá? O ano todo. Só no mês de janeiro, até o dia 29, não tinha nem acabado o mês de janeiro ainda. No mês de janeiro, choveu em BH, quanto é que tá aqui? Peraí, 932 milímetros. Quer dizer, o que choveu no mês de janeiro é quase o ano todo de 2019 só em Belo Horizonte. Então, se você prestar atenção, você vai até parar. Peraí, mas professor, eu tô vendo ali que o mês de junho e julho, zero, nem choveu. É verdade. Aqui em Porto Velho, na nossa região aqui, no sul da região amazônica, é comum até nesses meses, julho, agosto, não chover nada, ficar seco, passar 2, 3 meses sem chover. Brasília, deixa eu tirar aquela região ali, o centro-oeste também não chove, é comum também. Em Belo Horizonte também, ó, não choveu, durante 2 meses, zero de chuva. Mas é o tipo da que a gente chama de tragédia anunciada, de sabe que vai chover, vão ter mortes associadas, é tragédia, ou é em Minas Gerais, ou é no Espírito Santo, como já aconteceu na virada do ano 2019 para 2020. Agora em BH foi impressionante, as imagens são impressionantes. Eu nem trouxe imagem aqui porque eu não gosto de noticiar tragédia, eu não gosto. Mas como se cobra, e eu trouxe alguns dados para vocês perceberem, para você ter noção do volume de chuva que foi. O que choveu, resumindo, o que choveu no mês de janeiro em BH foi equivalente ao ano inteiro em BH. Entenderam? De um mês é o equivalente a 12 meses do ano passado inteiro. Foi um volume absurdo. E é o recorde, é o índice mais alto desde o início da sua mensuração a 110, desde sua medição, né? Desde o início da sua medição há 110 anos. Você vai perceber que tem alguns anos ali, ó. Em 85 choveu no mês de janeiro, né? 850 milímetros. Entendo, é uma coisa absurda, foi um volume de chuva enorme. É o que nós chamamos de um fenômeno chamado cavado, que é, como eu falei há pouco, é muito similar à frente fria, é uma grande quantidade de índice pluviométrico, chuva mesmo, numa só região, mas sem diminuição de temperatura. Continua quente, mas chovendo muito, muito mesmo. Agora, um dos fatores que pode ter ajudado literalmente essa chuva intensa foi a questão da impermeabilização do solo, a criação de ruas, a falta de canalização, e quando fez canalização não aguentou o volume de chuva que foi absurdamente exagerado. Acho que foi até o prefeito de Belo Horizonte, chamado Calil, que comentou que aquilo ali parecia um tsunami, de quantidade de chuva que veio de uma só vez. E quem conhece Belo Horizonte, eu já conheço pouco, já viajei rapidamente lá. Gente, BH está uma região entre montanhas, entre serras, digamos, não é montanha, serras. Então, existe muito desnível. Não é uma cidade planificada, planejada na verdade, mas não é plana. Então, por não ser plana, ter regiões elevadas e baixas, isso até aumenta o volume de quantidade, a força das águas. Quando cai, elas vêm com tudo e realmente levam com muita força, literalmente. Eu acho que até tem aqui o número de mortes, tá aqui, ó, 57 mortes dessas chuvas no final do mês de janeiro de 2020, justamente em BH. Estamos falando só em BH. Mas se você for analisar de forma geral, em Espírito Santo também choveu muito, no norte do Rio de Janeiro também há um pouco de mortes, mas o que a imprensa mais noticiou foram as mortes associadas a BH.
E principalmente a região rica ali, a região de Belvedere, a região central e elite de BH. É justamente por isso. É como se fosse falar do Rio de Janeiro. Se fosse falar do Rio de Janeiro, se fossem muitas mortes na região de favelas, de morro, não ia se falar muito. Agora, se fosse região ali, sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, ixi, a imprensa fala só sobre isso, direto. E percebam, estamos somente no mês de fevereiro, saímos de janeiro, estamos em fevereiro. Lembra de uma música antiga, dos anos 70? São as águas de março em pleno verão, promessa de vida em seu coração. É um poema, estou até cantando aqui, eu não sou cantor. Mas isso aqui, gente, é o tipo da tragédia anunciada. Todo mundo sabe que vai chover, que vai ter uma grande quantidade de índice pluviométrico. Vão chover mesmo, é muito comum. E é provável que tenha mais mortes, tá? Estamos somente começando o mês de fevereiro, nós temos o mês de fevereiro inteiro, temos o mês de março ainda por ocorrer, e devem vir mais chuvas ainda. Então é possível que tenha mais tragédias. Perceberam que todo mês eu faço uma tragédia aqui, ou é um prédio que cai, ou um hospital que pega fogo. Mas Minas Gerais esse mês foi um mês problemático. O ano de Brumadinho, ontem é muito comentado também, mas sinceramente a ação, o evento foi em janeiro de 2019. Mas o ano de Brumadinho também. Até me perguntaram, professor, me perguntaram antes da transmissão, você vai falar sobre aqueles brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil e vieram acorrentados, alguns vieram acorrentados para Minas Gerais? Outra situação, Minas, na verdade, está no bojo dos principais temas agora no mês de janeiro, tá? Minas Gerais tem muitos temas mesmo. Ainda tem mais, tá? Não acabei de falar de Minas Gerais, não. Tem mais ainda. Mas vamos sair um pouco de Minas, falar de outra situação, vamos falar da área econômica. O Brasil participou do Fórum Mundial de Davos. E a nossa participação, vamos falar de Brasil, tá? Porque aí se eu perguntar, professor, você não vai falar sobre a mídia que falou sobre a Greta que foi lá em Davos? Gente, última transmissão que fiz, eu comentei sobre a personalidade do ano pela revista Time, que justamente é a Greta Thunberg, a sueca, e comentei, fiz até uma previsão. Se durante o ano 2020 ela começar a ter atitude e mostrar resultado, ela vai ser esquecida. Ela vai ser deixada para trás. Porque ela já teve seus 15 minutos de fama, ela tem que começar a mostrar resultado. Eu até, para quem não sabe, na transmissão passada, eu fiz um comparativo de Greta com outras moças da sua mesma faixa etária que mudaram o mundo que viviam. Entre elas, Joana d'Arc na França, séculos atrás, falei Anne Frank, a judia que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, e a paquistanesa Malala, que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, tá? Comparei-as e citei que essas três jovens mudaram o mundo em que viviam. Alguns até morreram por causa disso, como a Anne Frank e até a própria Joana d'Arc. Mas a Greta até agora é só no papo. Ela tem que começar a se mexer, tem que começar a mostrar resultado, porque senão os seus 15 minutos de fama vão ficar para trás mesmo, tá? Mas voltando para cá sobre o Brasil, Fórum Mundial. Greta esteve lá, mas sinceramente, agora, os comentários do ministro Paulo Guedes influenciaram, primeiramente uma que ele falou sobre a questão da pobreza associada ao meio ambiente. Ele falou que a pobreza, isso aí foi muito comentado, muito discutido, por isso que eu trouxe ele para cá. Ele comentou que a pobreza é o principal fator para a questão da degradação ambiental no mundo. Gente, tem uma certa lógica, pensem comigo. Quem vive nessas regiões de floresta, como eu vivo na região floresta, região amazônica, pessoas que não têm condições têm que começar a procurar alguma forma de se alimentar. E uma delas é buscando se adequar ao meio que vive. E uma das possibilidades, pela falta de conhecimento, quando se fala em pobreza, não é só pobreza financeira, pode ser pobreza de conhecimento também. Porque só já pensa em pobreza pecuniária, financeira. Tem a pobreza de espírito e a pobreza de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você acaba destruindo o meio ambiente que vive. E isso pode gerar a questão de desequilíbrio ambiental. Já ouviu falar de uma história verídica das tribos Moari que viviam na região da Ilha da Páscoa? Que tem até aquelas cabeças famosas, que tem até várias lendas a respeito. Sabia que naquela região a população destruiu o meio ambiente que vivia e começou a ter que desabitar a ilha? Pronto, lembrei de um filme agora para você entender. Quando se fala em pobreza de espírito ou de conhecimento, já assistiu um filme da Disney chamado Moana. O filme mostra isso. As pessoas têm aquele mundo fechado acreditando que vive na ilha perfeita. E não consegue perceber que está tendo um desequilíbrio. A população está aumentando e não consegue aumentar a produção. Está tendo um desequilíbrio. Ela até busca uma forma de sai da ilha para buscar a sobrevivência. Isso aconteceu já no passado, tá? Séculos atrás, algumas ilhas do Pacífico, no Pacífico Sul, isso já aconteceu. O que o ministro estava querendo se referir e está demonstrando é que a pobreza pode gerar destruição ambiental, é a pobreza não só econômica, mas a pobreza de espírito e de conhecimento, tá? Isso é um ponto a se falar. Outro ponto interessante, ele falou sobre a nossa economia. Ele fez um comparativo, está até passando aqui uma legenda, porque ele está falando em inglês, ele falou todo o seu discurso em público, em coletivo, sempre em inglês.
ele estava comparando o Brasil com baleia, e que no ano de 2019 a baleia estava praticamente morta, então o governo começou a tirar os arpões para tentar fazer ela recuperar, porque o Brasil, dentro do contexto da América do Sul, é uma grande baleia, e muitos países vivem dentro de nós. Muitos países vizinhos nossos, nós temos aqui no nosso território bolivianos, paraguaios que aqui vivem, venezuelanos em grande quantidade, até haitianos, que nem são da América do Sul, mas são da América Latina, vieram para cá buscar uma fonte de vida. Então o Brasil, querendo ou não, é uma baleia continental. Você sabe disso que está participando da transmissão. O Brasil, espacialmente falando, é o tamanho da Europa inteira. Se você pegar o continente europeu, ele cabe dentro do Brasil. O Brasil é um país continental. Então é uma grande baleia. O que o governo está fazendo é tomando algumas medidas reformistas para tentar salvar essa baleia. E ela tende a sobreviver. Essa é a tendência econômica, de acordo com o discurso do presidente, do ministro Paulo Guedes, do ministro da Economia. Essa é a ideia. A baleia está começando a crescer, as reformas estão sendo adotadas. Dentre elas, a reforma da Previdência, que foi aprovada ano passado. Comentei na transmissão passada aqui, do mês passado, a França está tentando fazer uma reforma da Previdência há quase 10 anos. O Brasil, em 10 meses, fez a reforma. Não é a reforma que todo mundo queria, mas é uma reforma previdenciária. Foi aprovada. E por todos os setores, setor legislativo, executivo e judiciário, que também não questionou, não entrou no bucho. A questão ambiental, pronto, é isso que ele vai falar, sobre a questão da pobreza, gerar meio ambiente. Eu vou passar um pouco adiante aqui, vou até mostrar alguns relatos de como a economia tende a crescer em 2020. Tende. Você vai ver aqui que a dívida pública caiu pela primeira vez em 6 anos. Em 6 anos a nossa dívida interna, dívida pública, caiu. Isso é bom. Porque isso, de certa forma, gera dividendos para o governo começar a investir em outros setores. Quer ver? Isso aqui é informação recente, tá? Outra aqui, acho que é da Folha de São Paulo. Essa fonte aqui é de um jornal agora de fevereiro, tá lá, fevereiro de 2020. Fala que o desemprego também caiu para 11%. Era 12%. Você pode dizer, caiu só 1%, 12% para 11%, isso é pouco. Num contexto de milhões de desempregados, isso é muito. E tende a cair mais. O que se dá a se entender é que o ano 2020 é um ano de recuperação. O ano 2019 foi um ano de reestruturação econômica e 2020 de recuperação econômica. Tá bom? É o que dá a se entender pelos números. Dívida pública caindo, desemprego também caindo. Tem mais informação, até aqui, ó, desemprego cai no último trimestre e fecha em 11%. Isso é para comprovar, porque está sendo num outro jornal. Eu peguei fontes de jornais diferentes. E tem fontes que depois eu vou finalizar mostrando. Fontes como o jornal Estado de Minas, Folha de São Paulo, o Globo, jornais de grande renome nacional, tá? Para poder ficar bem claro. Agora eu vou falar mais adiante, para não ficar muito tempo. Um dos temas que mais se comentou, que eu mais comentei com vocês aqui, é o Brexit. Gente, entenda, o Brexit, que é a saída da União Europeia, da Inglaterra da União Europeia, ela tem, a Inglaterra, historicamente falando, ela entrou depois. Ela se refere a um bojo de 28 nações, onde tem livre circulação de mercadorias e pessoas, como está se mostrando aqui nesses slides, e nesses infográficos, e ela foi iniciada, ela começou com a fusão do SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e do Benelux, que são esses 6 países que estão formando aqui, ó, Alemanha, França, Bélgica, Países Baixos, que é a antiga Holanda, e a Inglaterra, o Reino Unido, entrou só em 73, tá ali, ó, pronto, 73, entrou só depois. Entendam que a União Europeia, ela foi uma fusão de acordos econômicos, que chegou ao ponto de 1992, com o Tratado de Maastricht, várias nações, acho que foi até 25, se eu tiver certo o número preciso, criaram a União Europeia, com a adoção de uma moeda única, que é o euro, e mesmo assim, a Inglaterra nunca adotou o euro na sua totalidade. Ela tolerava o euro, mas manteve sua moeda nacional, que é a libra esterlina. Historicamente falando, gente, a Inglaterra, eles sempre se acharam melhores do que o continente europeu. Se quiser, pode tirar a palavra melhor e botar diferentes, porque, geograficamente falando, a Inglaterra é diferente. O continente europeu é continental, eu estou falando, é continental, é territorial. Mas a Inglaterra é uma ilha, é um arquipélago, eles estão separados. Tanto que se você pensar um pouco, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sabe quantos países invadiram a Inglaterra nessas grandes guerras mundiais? Ninguém. Nem a Alemanha nazista, nem o Império Austro-Húngaro, nem o Império Turco-Otomano, eles não invadiram, não conseguiram invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, a geografia dele influencia. Lembre, por acaso, se estudaram isso há algum tempo atrás, não sei quantos anos atrás, sobre o bloqueio continental, quando Napoleão Bonaparte, há mais de 200 anos atrás, proibiu o comércio de países continentais europeus com a Inglaterra, isolando economicamente a Inglaterra. Lembra disso? A Inglaterra sempre se achou diferente. E nesse contexto, o Brexit, que significa saída da Inglaterra da União Europeia, ocorreu. Legalmente falando, o Parlamento Europeu aprovou, no final agora de janeiro, dia 30 de janeiro, a saída oficialmente da Inglaterra da União Europeia. Mas foi um contexto, tá? Só para resumir.
Em 2016, em meados de 2017, foi até o mês de junho, houve um plebiscito em território inglês e, por um percentual pequeno, 52%, aprovou a saída da Inglaterra da União Europeia. Existe um tratado chamado Tratado de Lisboa, artigo 50, se estiver certo, eu acho que é o artigo 50, fala da possibilidade de um membro sair da União Europeia. E agora está se concretizando. Por que eu botei ele finalmente? Por quê? Olha só, quando ele fala finalmente, porque eles saíram, o Parlamento Europeu concordou na saída. Só que eles ainda têm 11 meses para fazer essa transição. Porque eles têm que fazer acordos econômicos, acordos diplomáticos, acordos de imigração, por exemplo. Em outras palavras, a Inglaterra está se fechando completamente. Mas o governo norte-americano, de Donald Trump, está apoiando o primeiro-ministro Boris Johnson e o governo britânico na sua separação, na sua fragmentação. Literalmente. A Inglaterra está oficialmente desvinculada politicamente da União Europeia. Mas ainda está em processo de transição, porque eles têm que fazer alguns acordos econômicos, tá? Eles estão nessa saída. Vai ser prejudicial para a Inglaterra? Vai ser prejudicial à União Europeia? O ano 2020 vai nos provar isso. Quando a gente coloca ali, finalmente, porque realmente eles estão nesse processo de saída, tá? Levaram-se, em detalhe, o artigo 50 do Tratado de Lisboa falava que uma nação tinha 2 anos para sair. Não, 3 anos. A saída oficialmente foi, o plebiscito foi em 2016, era para sair em 2019. Passou o ano inteiro prometendo sair, derrubou até a primeira-ministra, Theresa May. Assumiu o Boris Johnson, se comprometendo a sair. Agora, começou no 2020, saiu. Oficialmente saiu. Por falar em Brexit, que é um dos temas muito comentados em 2019, vamos mostrar uma questão aqui para você ver como é comentado. A questão em 2018. A Inglaterra nem tinha saído ainda do Brexit. Vou ler rapidamente lá. A União Europeia é uma união econômica e política que conta atualmente com 28, contava, tá? 27 agora, tá? Pegou em 2018, 27. 28 Estados membros. Entre eles Alemanha, França, Reino Unido, Itália e outros mais. Portugal. A respeito da União Europeia e o que convencionou se chamar de Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, é correto afirmar. Gente, uma das dicas para se fazer questão também de história e atualidades é eliminando as alternativas. Você vai lendo com calma, com sobriedade e vai eliminando, tá? Em junho de 2016, por meio de uma consulta popular, o povo europeu, o povo inglês, é o povo inglês britânico que vai sair, tá? Brexit, sair do povo da Inglaterra. Já está errado a letra A. B. O acordo Brexit, o qual trata da cota de imigrantes africanos para cada país do bloco. Nada a ver, não tem nada a ver isso não. Brexit, resumindo, é a saída da Inglaterra da União Europeia. C. O termo Brexit, na verdade, define o fechamento das fronteiras da União Europeia aos imigrantes dos países que não fazem... Não, gente, não é isso não, calma. Só pode ser a letra E, por exclusão. Já eliminamos a B, a C, só pode ser a letra D. Não tem E. O Brexit, que significa saída do Reino Unido da União Europeia, deverá ser precedido por um amplo acordo com os demais integrantes do bloco europeu, onde inúmeras questões envolvendo transição haverão de ser debatidas. Um dos pontos em discussão será o direito de permanência do CE. É isso mesmo. Gente, a letra certa é a letra D aqui. Pronto. Primeira questão que a gente faz que na letra B, tá? 2 anteriores foi B, né? Essa é D de dado, tá? Perceba como essa questão de concurso público, ó, do setor judiciário, Tribunal de Justiça, lá do Ceará, pesada até, concordo contigo, mas se você acompanha nossas transmissões, sabe que você está preparado para uma questão como essa aqui, que é tratada como nível difícil. Concorda comigo? Por exclusão, a gente vai fazendo e vai eliminando, tá? Vamos passar adiante por causa do tempo, né? Meu Deus do céu, como passar rápido o tempo? Vamos passar adiante. Vamos falar sobre... esse aqui é um tema muito comentado. O secretário de Cultura, que seria uma espécie de ministro da Cultura, que caiu, né, durante mal começou a exercer seu cargo, em uma transmissão para as redes sociais. Ele fez um discurso muito similar, vai passar aqui para você poder acompanhar, muito similar ao discurso de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda, da imprensa e propaganda nazista, de 33 a 45, ele criou forma de mecanismo de transformar mentira em verdade. E o discurso, sinceramente, gente, o discurso do secretário de Cultura, Roberto Alvim, era muito, mas muito parecido com o do Goebbels. Vai mostrar daqui a pouco nessas imagens trecho de um discurso e do outro. Você vai perceber que é muito similar. Se o ex-secretário falou que ele não se baseou, gente, alguém que escreveu para ele, porque não é possível. Os textos são praticamente idênticos. Em outras palavras, o discurso dele foi deplorável, é um discurso realmente antissemita, é um discurso totalmente preconceituoso, nazista, querendo ou não, totalitário, totalmente
Tanto que ninguém se posicionou a favor dele. Não é à toa que ele fez um discurso de transmissão no dia seguinte o presidente destituiu dele. Já o demitiu. Literalmente. E alguns chegaram a dizer que o governo demorou. Gente, um dia, calma. Foi feito numa quinta-feira, na sexta o governo já demitiu ele. Já destituiu do cargo, já exonerou. E foi exonerado. Foi até rápido, não demorou muito não. Eu me lembro de uma presidente do Brasil que em 2011, era uma reunião ministerial com vários ministros, teve um ministro, olha aqui, olha o texto dele. Teve uma presidente do Brasil que teve um ministro do trabalho que desafiou o presidente, dizendo que só poderia derrubar ele se fosse uma bala muito forte, que ele era um grande urso. Era o Carlos Lupe, até o ministro do trabalho. Ele desafiou o presidente numa reunião entre ministros. A presidente levou dias para demitir esse ministro do trabalho. O atual presidente demitiu em um dia, em 24 horas. Perceba que na verdade está aí, Brasil de fato. Agora, caiu o secretário, né? Isso é um fato, não tem jeito. O secretário caiu, bem, ele tem que cair. Cai secretário, isso. Ele cai, quem é que assume? A Regina. Regina Duarte, isso mesmo. A Regina Duarte aceitou. E cadê a Regina Duarte? Não vai aparecer não? Regina, vem. Cadê a Regina? Aqui, Regina Duarte. O presidente foi pessoalmente no Rio de Janeiro convidá-la para ser a sua secretária de Cultura. Ela tem um grande trabalho pela frente. Esperamos que ela tenha possibilidade, condições de arcar com essa pasta. Gente, o secretário de Cultura é o antigo ministro de Cultura, tá? O importante aqui não é fazer especulações sobre o que ela deve fazer ou não. O importante é entender o que levou à queda do secretário, o Alvim, e a chegada de Regina Duarte ao poder. De onde ela veio, se ela era atriz de qual novela. Muitos começaram a falar da Rainha da Sucata. Gente, isso não vai cair na prova de concurso público, por favor. Agora entendo, pode-se falar sobre troca ministerial. Quem foi caiu e quem chegou ao cargo de secretário de Cultura. No caso, Regina Duarte. E esperando que ela faça um bom trabalho. Tá até na capa da Veja aí, até botei pra você ver aí. Vamos passar adiante? Tô dizendo, vai ser um pouco mais rápido por causa do tempo, né, gente? 1h30, eu não sabia o que é. Perguntinha básica. Cerveja mata? Hein? Cerveja mata? Eu quero te perguntar, cerveja mata? Produção, cadê aquela cerveja? Opa, cadê a cerveja que eu pedi naquela hora, que eu entreguei pra vocês? Gente, olha o que aconteceu. Meu Deus do céu. Eu entreguei uma garrafa cheia, beberam a cerveja. Não tem problema não, eu não bebo cerveja mesmo. Cerveja à parte, fica aqui, Corona. Não vou falar sobre ti não, cerveja mexicana, vou falar de uma cerveja de Minas Gerais. Vamos ver qual a cerveja que eu vou falar aqui. É da cerveja Baker. Gente, eu comentei, fiz algumas transmissões, já comentei sobre isso. E já falei isso hoje também, Eu sou fiscal sanitário. E fiscal sanitário trabalha com questão de produção, tá? Deixa eu mostrar aqui, a cerveja Baker, gente, produzida em Minas Gerais, é uma cerveja basicamente até de certa forma artesanal. E na sua composição, a Polícia Civil de Minas Gerais já conseguiu comprovar que existiam elementos químicos que estavam na sua composição que eram altamente nocivas. Elas causam doenças chamadas nefroneural, que atacam os rins e o cérebro. Então, aqui mostra um infográfico explicando que em apenas 72 horas, 3 dias, a pessoa pode ter já os sintomas associados a essa mistura de... Gente, eu vou ter que ler essa palavra, é muito explicado, muito complicada. Dietilenoglicol. Meu Deus, que palavra complicada. Juntamente, que é um gás refrigerante, tá? Um material refrigerante. Juntamente, que é usado nas serpentinas para refrigerar. Só que parece que escapou e chegou na produção da bebida em si. O de certo é que, como a Polícia Civil de Minas Gerais já conseguiu comprovar, alguns lotes da cerveja Belo Horizontina e Capixaba, da marca Baker, deixa eu ver se mostra aqui a revista da marca Baker, ela está com questões neurológicas. Bem, não está passando aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui que tem os dados da Polícia Civil de Minas. Tá aqui, ó, pronto. Ela fugiu, é um gás que fugiu da serpentina e acabou adentrando e fazendo parte da composição da cervejaria Baker, como falei, de Minas. Ocorreram 6 mortes na região, tá? Só 6 mortes. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso, ó. A própria Ministério mandou recolher as cervejas da marca Baker. A própria cervejaria publicou, eu não botei aqui, mas cheguei a ver, mas não publiquei, tem que ter colocado. A própria cervejaria Baker botou nos meios de comunicação, televisão, jornal, internet, pedindo para as pessoas não beberem sua cerveja. Olha só, entendam. Uma empresa que vive do lucro pedir para os seus consumidores não consumirem sua bebida. Literalmente. Por causa da contaminação. Ó, revista, jornal de hoje, ó, o jornal Estado de Minas. Mais 2 pessoas morreram esse final de semana e estão associadas à cerveja Baker. Mais 2 mortes associadas. Totalizando 6 pessoas. Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Tá aqui, ó.
6 pessoas contaminadas. Totalizando, são 30 pessoas contaminadas e 6 mortes. Das 6 mortes, 5 homens e 1 mulher. Gente, é um dado triste, né? Se falar que tem pessoas que gostam de cerveja, nada contra a cerveja, mas... E alguns chegaram até a comentar que isso aí seria uma campanha das grandes cervejarias do Brasil para tentar derrubar essa cervejaria. Gente, eu não vejo dessa forma. Na verdade, foi uma infelicidade, aconteceu. Se houve algum crime associado, ou foi intencional ou não, se foi com dolo ou não, é difícil associar. Algo certo é que a cerveja Baker, a cervejaria Baker, causou em Minas Gerais 6 mortes por causa do consumo dessa bebida, tá? Que causa, como falei, um distúrbio nefroneural, que ataca os rins e também ataca o cérebro, tá? 6 pessoas morreram. Minas Gerais esse mês foi complicado, viu? Vamos passar adiante, sair de Minas, vamos para outro lugar, porque temos tempo, né, gente? Olha lá, meu Deus do céu. Vamos falar sobre o aviso do presidente à Índia. Você lembra quando eu falei há pouco tempo atrás sobre a visita, a reunião dos BRICS em Brasília? Isso, a 11ª reunião dos BRICS em Brasília. Lembrando que BRICS é a reunião dos 5 países emergenciais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí o Brasil, no caso o presidente Bolsonaro, viajou e esteve durante 3 ou 4 dias, em viagem, 4 dias, até a Índia, e esteve com o primeiro-ministro Narendra Modi, que aí aparece. Essa informação que aparece aqui embaixo das setas, gente, é que o governo, fala país, a Índia, ela tem lucros, ela vende para o Brasil, ela vendeu ano passado, 2019, mais de 4 bilhões de dólares. E o Brasil vendeu para a Índia somente 2 bilhões. Gente, falei há 1 hora atrás que nessa década de 20, vamos ver isso, vamos acompanhar, a população indiana vai superar a chinesa, vai ser a maior população do planeta, vai ser a maior população do planeta. E o Brasil está perdendo uma grande oportunidade. O Brasil é um grande aliado da Índia, assim como da China, que é nosso maior parceiro econômico, e nós só temos poucos investimentos, a gente ganha muito pouco com o governo indiano, com o povo indiano. É por isso que o governo brasileiro viajou à Índia para atrelar nossas relações econômicas. Não é à toa, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, quais foram a importância da viagem do presidente Bolsonaro à Índia. Basicamente em 3 setores: defesa e tecnologia. Um dos maiores parques tecnológicos do mundo em crescimento é na Índia, em grande potencial. Defesa, troca de tecnologia de defesa, até com a questão de drones. Nós temos a produção. Você sabia que a Índia é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo? A gente pensa que é o Brasil, né? Isso é de séculos atrás, mas atualmente o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo é a Índia, e o Brasil é o maior produtor de biocombustível de etanol, que no caso é cana-de-açúcar. Pensem comigo, se a Índia é o país que mais cresce no mundo, economicamente isso é verdade, tanto em economia como em população, então o Brasil tem um grande mercado em potencial que é para vender lá na Índia. Então há interesse econômico de crescimento. A proposta é que até 2020, que até 2022, as trocas comerciais cambiais entre Brasil e Índia, que é de 7 bilhões de dólares, chega a 15 bilhões. Eles querem dobrar a produção e as transações comerciais Brasil e Índia. Tomara que isso dê certo, porque é bom para todo mundo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rafael Sá, pra Catius Lima. Isso, que está mandando até um cumprimento aqui. Parece até uma chinesa aqui mandando um cumprimento. Olha só, um abraço para todo mundo que está acompanhando, tá? Pois sim, as trocas comerciais entre Brasil e Índia tendem muito a aumentar. Isso é importante, gente, tanto para o Brasil como para a Índia. São grandes potenciais emergenciais. E, aliás, além dessa questão, também a questão do agronegócio. Você sabia que a Índia, eles não consomem carne bovina, mas consomem derivados. Produção leiteira. O Brasil é um grande produtor de leite e seus derivados. E a Índia tem interesse em comprar essa produção. O de certo é que até 2022, em teoria, se confirmar essas atrelações econômicas, atrelos econômicos Brasil e Índia, tende a aumentar muito, tende a dobrar de 7 para 15 bilhões de dólares. Sabia que o Brasil ganha anualmente nas transações comerciais com a China quase 90 bilhões de dólares. Olha só, o Brasil é só 7 bilhões. E com a China, que é o nosso maior parceiro econômico, a Índia é o nosso 4º maior parceiro. Com a China é de quase 90 bilhões de dólares. Deixa eu passar aqui adiante. O Brasil esteve até no momento cívico, que é muito comum lá, que é o Dia da República, lá na Índia. Aí então nós temos imagens, que é um momento público, de solenidade, transmitido pela TV Brasil, até essas imagens aí. E somente 3 presidentes brasileiros participaram desse momento cívico. FHC, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula e agora o presidente Bolsonaro. A tentativa é que, fora isso,
Nessa viagem foram também feitos acordos na qual o Brasil vai mandar satélites da base espacial na Índia. Nós temos também o acordo para que ambos consigam mudar o Conselho de Segurança da ONU, que é composto por 5 nações, quer aumentar para 15, onde a Índia e a China pleteiam e querem chegar a aumentar para 15, porque eles querem essas cadeiras também. Porque pensem, o Conselho de Segurança tem um grande poder de barganha, de poder de ação junto à ONU. Se o Brasil entrar como representante sul-americano e se a Índia entrar como uma grande nação, tem tudo para melhorar no que se refere ao BRICS, a influência do BRICS. Tá? Olha só, isso é só algumas imagens. Lembra até uma passagem carnavalesca, né? Parece um bloco de carnaval lá na Índia. É um povo muito festivo. O povo indiano é um povo festivo. Já ouviu falar da Guerra das Cores? Num certo dia do ano eles ficam jogando tinta um no outro. A Guerra das Cores é antigo povo de arroz no Brasil, lá no Rio de Janeiro, muito comum. Ó. É uma cultura diferente da nossa. Tá? A Índia é uma grande nação, tem que se respeitar. Tá, vamos passar adiante, né? Porque eu só estou mostrando para vocês que o Brasil esteve, ó, a frota aérea indiana. Passagem por causa do tempo, né, gente? Estou preocupado com o tempo, não sabia que era tão tarde. Tchau, presidente. Isso, vamos passar adiante. Gente, durante o ano 2019, houve um grande disputas e rivalidades econômicas entre Estados Unidos e China, as maiores potências econômicas do mundo. E tende a China a superar os Estados Unidos ainda nessa década de 20. Tende. Nesse mês de janeiro, o governo norte-americano, Donald Trump, vai usar isso na campanha com certeza. Ele conseguiu atrelar a economia norte-americana à chinesa e fazendo com que o compromisso de que a China consuma dos Estados Unidos 200 bilhões de dólares. Eu não sei se vão conseguir fazer isso. Eles têm esse compromisso de fazer isso. Entre os acordos que foram assinados, o maior consumo de soja do governo chinês, do povo chinês, da soja norte-americana. E a soja, gente, é um grande produto de exportação do Brasil. Já vou mostrar isso aqui. Além de soja, tecnologia, transações comerciais. Em outras palavras, o governo norte-americano está começando a abrir sua economia em larga escala para com o governo chinês. Você sabia, por exemplo, no que se refere à tecnologia, a maior produtora de smartphones do mundo é a Samsung. Estou até usando Samsung aqui. É uma sul-coreana. Em segundo lugar, durante quase 10 anos, foi a Apple norte-americana. Em 2019, uma chinesa, a Huawei, acho que é assim que se fala, Huawei, ela superou já a Apple. Olha só, em primeiro lugar temos a Samsung, Coreia do Sul. Em segundo lugar, uma chinesa. Em terceiro, a Apple norte-americana. E em quarto, a Xiaomi, que também é chinesa. Das 4 maiores fabricantes de smartphone do mundo, já temos 2 chinesas. Uma em segundo, outra em quarto. E elas estão crescendo. Isso é tecnologia. Em vários ramos da economia mundial, a China está crescendo, gente. É lógico que com o coronavírus é provável que tenha um embarque na economia chinesa e potencialmente norte-americana. Mas, quero ou não, isso é importante e será usado pelo governo norte-americano, do atual presidente Donald Trump, para poder usar em campanha para poder se reeleger em 2020. Tá? Eu trouxe porque é uma missão fato importante. Isso é só a primeira etapa do acordo. Eles vão assinar mais acordos. Parece que um vai ser agora em março e o outro parece que vai ser em junho. É o que estão prevendo esses acordos econômicos entre Estados Unidos e China. Isso afeta o mundo inteiro, tá? Porque são as maiores potências do planeta na área econômica na atualidade. E para mostrar aqui, ó, o Brasil tem hoje uma transação comercial com a China no ramo de 60 bilhões de dólares. E o produto que o Brasil mais exporta para a China é a soja. Se o governo norte-americano começa a atrelar a economia chinesa, onde a economia chinesa vai começar a comprar mais soja norte-americana, será que isso não vai prejudicar a nossa produção e escoamento de soja brasileira? É óbvio. E aí está. O Brasil, 34% do Brasil exporta para a China é soja. Isso é só para vocês trazerem os dados. Além da soja, nós temos lá óleos brutos, que biocombustível, por exemplo, e minério de ferro. São os 3 principais pontos de exportação do Brasil, pauta de exportação do Brasil para a China, tá? Soja, óleos brutos e minério de ferro. Minério de forma geral. Ó, uma pergunta associada a isso aí, ó. É a quarta questão última de hoje, tá? Pergunta da Prefeitura de Sorocaba, 2019. Olha lá. O presidente Donald Trump prometeu, em maio de 2019, mais do que dobrar as tarifas sobre os produtos, 200 bilhões de mercadorias chinesas. Segundo ele, o governo está tentando recuar acordos costurados entre os 2 países. E a pergunta é, o que fala sobre esse texto? A guerra comercial contra o México? Não. O México, coitado, nem tem condições de fazer transações comerciais de 200 bilhões de dólares. As sanções comerciais impostas ao Irã, não deixar o Irã, coitado, é mais uma questão militar, tá? Ou bélica, como queira chamar. A guerra comercial em curso com a China, devido ao protecionismo norte-americano. Essa é a alternativa correta. E D, as sanções econômicas impostas à Coreia do Norte. Coreia do Norte, gente, o potencial econômico da Coreia do Norte é falho, é vergonhoso.
é militar. Militar, a Coreia do Norte é muito forte militarmente, mas não é só nesse setor mesmo. Vamos passar adiante? Gente, quase finalizando a transmissão aqui. Top 10, 10 temas mais comentados do mês de janeiro. Esse aqui sinceramente, vou fechar com esse 10º tema. Eu até fiquei na dúvida de colocar esse tema, porque foi muito comentado. Não muito no Brasil, mas no mundo inteiro foi homenageado, prestigiado. Kobe Bryant. Gente, assim como no Brasil, você sabe que o atleta do século, o maior jogador do Brasil, vou falar de futebol para comparar com o basquete norte-americano, para ficar mais fácil o entendimento. O Pelé, ele sempre jogou para o mesmo clube. Durante mais de 20 anos só jogou no Santos. Kobe Bryant só jogou durante mais de 20 anos na verdade, pelo Los Angeles Lakers, e defendeu o Lakers. No Los Angeles Lakers, ele foi o maior cestinha da história do Los Angeles Lakers. Ele teve 5 títulos da NBA pelo Los Angeles Lakers. Foi tricampeão na sequência, 2000, 2001, 2002, pelo Los Angeles Lakers. Ele é idolatrado naquela região, na verdade no mundo inteiro. Ele é respeitado, teve 2 medalhas de ouro pela seleção norte-americana em 2 Olimpíadas, 2008 e 2012, em Pequim e em Londres, respectivamente. Teve uma história negativa na história dele, da vida dele, foi em 2003, quando foi acusado de estupro. Ele até reconheceu que teve relações com uma camareira de 19 anos na época, mas não vamos questionar o passado aqui. O de certo é que, infelizmente, no dia 25 de janeiro, um dia depois de reconhecer que o atual atleta do Los Angeles Lakers, que é o... Meu Deus do céu, eu quero do Cleveland Cavaliers mesmo, LeBron James, pronto, superou ele como cestinha, um dos maiores cestinhas da NBA. Ele reconheceu que o LeBron James passou ele em pontuação. Ainda está em atividade, tá, o LeBron James. Mas voltando sobre Kobe Bryant, ele um dia depois de ter reconhecido isso, houve um acidente aeronáutico, né? O helicóptero com ele, mais 8 pessoas, inclusive a sua filha de 13 anos, a Gigi, veio a falecer no voo. Uma atleta da seleção norte-americana, sub-16. Infelizmente foi um acidente trágico nos arredores da Califórnia, mesmo na Califórnia. É triste dizer sobre isso, porque é um atleta que eu reconheci. Ele é tão reconhecido que ele aposentou em 2016. 2 anos depois, ele ganhou um Oscar. É o único atleta da história da NBA que ganhou Oscar por participação num filme. Na verdade, ele produziu um filme falando sobre um poema quando ele escreveu a sua carta aberta em 2015, quando falou que ia se aposentar. Porque ele tinha problema de saúde já desde 2013, ele estava com problema de saúde já. No joelho, para cima, que era o joelho. E ele acabou vindo a falecer nesse acidente aéreo. Aliás, o helicóptero que veio a morrer, ele mais 8 pessoas, 8 passageiros, é o mesmo utilizado pela Rainha da Inglaterra. Um helicóptero totalmente seguro, tem 2 motores. Então, em teoria, não era para cair assim. Mas, infelizmente, veio a falecer o Kobe Bryant, né? Bem, aqui é para poder comentar sobre esse fato triste, para poder finalizar nossa transmissão. Uma homenagem a Kobe Bryant, que foi homenageado em vários esportes, vários certames, seja no futebol americano, no futebol. No mesmo dia, ele veio falecer no domingo. No mesmo dia, o próprio Neymar, no Campeonato Francês de Futebol, fez a numeração 24, em homenagem à camisa que ele usava. Começou com o número 8, depois veio a falecer usando como últimos números o número 24. Era um grande atleta, um grande homem a ser reconhecido, morreu com 41 anos, mais jovem do que eu. Morreu com 41 anos apenas. É uma pena. Aí são cenas do último jogo dele, um dos últimos jogos, que foi contra o Portland Trail Blazers, em 2016. Bem, é uma pena, né? Aqui, se eu ver, são lances dele, são os 10 principais lances de Kobe Bryant. Eu vou passar, gente, porque eu sou um grande fã de basquete. Sinceramente, eu fico triste porque eu gosto muito de basquete. Aqui, só para finalizar, nós temos aqui as fontes que foram utilizadas nessa transmissão de hoje. Estamos basicamente encerrando uma hora e meia de transmissão, né? Nós temos fontes como G1, Revista Época, Veja, Folha de São Paulo, Estado de Minas, o Globo, a TV Brasil, a Revista Isto É, a Revista Exame, a RT, que são imagens de uma TV da Rússia, Gazeta do Povo, a FPTV, a BBC de Londres, que no caso é Brasil, a Brasil de Fato, a Band, a Revista Exame. Gente, são tantas fontes aqui. Sinceramente, a tentativa hoje é de fazer uma transmissão idônea, sem caráter político, sem caráter ideológico. A ideia é de fazer uma transmissão factual, somente com temas realmente associados que possam te colaborar, te possibilitar e ter chance de poder acertar uma questão de atualidades em qualquer certame, em qualquer concurso público do Brasil, porque realmente eu posso garantir que o Excelência tem isso como prioridade,
qualidade no seu ensino, qualidade nas suas transmissões, nas suas aulas, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, porque é uma das diretrizes do Colégio do Excelência. E, para finalizar, eu quero mandar um abraço para todos que participaram. Aqui, o Elino. Obrigado pela transmissão também, Elino. Um abraço, Maria Santos, para Catiúcio Lima, para o Rafael Sá, para Maria Santos, acho que já falei Maria Santos, para o Rafael Sá. Isso, para todos que participaram, para todos que visualizaram, o Fernando, o Felipe Cândido, que está aqui também, a todos que acompanharam. Só para avisar, aquela garrafa de cerveja que está aqui, tá vazia, eu não bebo mesmo, tá? Então, era para desfazer mesmo. Eu quero marcar, próximo mês vai ter outra transmissão também, vamos ver um dia, no início do mês de março, né? Sobre resumo do mês de fevereiro. Espero que tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar esse material que vai estar disponível para vocês no YouTube, com certeza daqui a alguns dias, para você poder propagar, porque, entendam, a nossa função aqui é ajudar você que quer arrebentar e fazer um concurso público de qualidade e que possa ser aprovado o mais prontamente possível. Você que está começando agora os estudos para concurso público, você que já está há muito tempo estudando, posso te garantir, estamos à disposição aqui no Excelência Concurso, aqui de Porto Velho. Um abraço para os excelentes concursos lá de Cacoal, de Ji-Paraná, de Vilhena, para vocês aqui da matriz aqui de Porto Velho. Um abraço para todos vocês. E para finalizar com o slogan do Excelência Concurso. Por quê? Aqui se faz, aqui se passa.